Olá, boa noite a todos. É um prazer revê-los aqui para a nossa última palestra da Semana da Administração. Antes de nós passarmos e apresentarmos o nosso palestrante de hoje, vamos falar rapidamente sobre alguns assuntos que interessam diretamente a todos vocês. O primeiro diz respeito ao certificado. Ao longo da nossa apresentação, o certificado é disponibilizado para vocês no chat do YouTube. Contudo, a entrega do certificado leva de 1 a 15 dias. Se não receber hoje, não se preocupe, porque você terá o certificado ao longo desses dias. Perfeito? Não precisa abrir ocorrência, certamente você receberá. Se não hoje, se não amanhã, em até 15 dias você terá o seu certificado. Outro aviso interessante para todos nós é que, ao longo da palestra do professor Márcio, que vocês apresentem as suas perguntas, as suas dúvidas, aquilo que desejam saber do professor, para que eu vá anotando, fazendo considerações sobre o que dizem, e, ao final, o professor gentilmente irá responder a todos vocês. Não é? Uma pena, hoje é o nosso último dia da Semana da Administração, mas eu tenho certeza que a semana trouxe a todos vocês muito enriquecimento. Com isso, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Márcio César Franco Santos. O professor Márcio, ele é doutor em administração, ele é nosso colega avaliador do MEC, ele é coordenador de cursos tecnológicos da Unileia, e ele vai, na verdade, falar hoje sobre o tema as competências tecnológicas no mercado de trabalho da gestão. É um tema muito atual e que tenho certeza que vocês aproveitarão muito em termos de aquisição de conhecimento. Professor Márcio, é um prazer tê-lo aqui e passo a palavra a você para que você possa fazer qualquer apresentação em relação ao seu currículo e desenvolver a sua palestra. Muito boa noite a você e a todos que estão chegando. Muito boa noite, muito obrigado, professora Ana Shirley. É com muita alegria que eu estou aqui. Alegria por poder falar de um assunto que envolve, que está bastante atual. Falar de um assunto, falar de competências e falar da gestão como um todo, falar da gestão que se envolve com os cursos tecnológicos, com aquelas práticas administrativas tão necessárias para o domínio dos nossos profissionais. Então, estar aqui é um motivo de muito orgulho por conta de tudo que foi construído ao longo da minha carreira e, claro, quando a gente se depara com momentos como esse que teremos agora e que tivemos ao longo de toda a semana, nós vemos a importância que os palestrantes têm de cada qual, ao seu modo, com a sua trajetória, para que eles possam trazer conhecimento, trazer um contexto de aprendizagem para todos os nossos alunos, todos aqueles que se interessam pelos assuntos que foram tratados aqui nessa semana. É interessante estar aqui numa sexta-feira, estar aqui numa noite de sexta-feira, após tantos palestrantes que aqui tiveram, porque os assuntos, de alguma maneira, eles vão conversar nessa noite. Então, este professor que está aqui, este palestrante que está aqui, ele tem sim a sua trajetória formativa
E é nesse sentido que eu estarei conversando com todos aqui. Uma conversa que, como já foi dito, ao final teremos a possibilidade realmente de dialogar, realmente de criar um espaço de partilha que favorece e muito esse contexto de aprendizagem. E é sobre essa partilha que nós falaremos aqui. Temos aqui, no caminhar de hoje, uma viagem. Nós vamos viajar pela administração, pelas competências que foram trazidas na administração até chegar no momento atual. É interessante que essa construção ela traz alguns aspectos que falaremos aqui de inteligência artificial, de metaversos, de competências que são bastante requeridas pelos profissionais de hoje, mas sem esquecer alguns pontos que são cruciais na essência do ser humano. E também falaremos sobre isso aqui. Então, eu quero, nesse momento, compartilhar algumas telas para que, a partir destas telas, eu possa dialogar, começar esse diálogo, começar essa viagem que teremos nessa noite de hoje. Então, eu vou compartilhar as minhas telas agora. Deixa eu só dar o comando aqui de partilha das telas. Prontinho. Vocês já devem estar vendo uma tela que tem exatamente o título que já foi dito pela professora Ana Shirley. Então, estar nesse espaço aqui nessa semana de administração é algo que permitirá a nossa conversa. Primordial nos tempos de hoje. Compartilhe, compartilhar, share, faça esse compartilhamento. Nesse momento, você está aqui, você chegou até aqui, porque de alguma maneira este link foi compartilhado. Então, nós estamos vivendo o momento da partilha. Então, nesse momento, agora, é importante que haja a intenção, se não agora, mas futura, de que você partilhe tudo que você irá vivenciar nessa noite de hoje. Porque ela pretende fazer sentido, conexão com tudo que você tem de propósito, de construção, independentemente do curso que você esteja envolvido, do curso que você esteja cursando. Eu disse que faríamos uma viagem. E esta viagem, ela traz algumas imagens geradas por algo que a gente vem falando que todo dia a gente abre algum portal de notícias, a gente não abre mais jornal, né? Eu sou da época eu quero levá-los até a Grécia Antiga. E por que a Grécia Antiga? Por que chegar até a Grécia Antiga para falar de metamorfose, para falar de mudanças, para falar de coisas que estão acontecendo e acontecem, de alterações no nosso cotidiano? E por que, então, a Grécia Antiga? Para encontrar um personagem. Esse personagem, ele traz, apresenta para todos nós, apresenta conceito que veio mais tarde gerar a inteligência artificial. Mas como assim? Como assim a inteligência artificial vem lá da Grécia? Como assim ela chega até nós para mudar as nossas práticas, para alterar a nossa forma de lidar com uma série de mecanismos do cotidiano administrativo, do cotidiano da gestão? Como assim? E quem é esse personagem? Esse personagem é Ovídio. E Ovídio, ele traz para a gente, em sua narrativa, ele traz o conceito de metamorfose. E sempre quando a gente lembra da metamorfose, a gente lembra daquela passagem do estado de larva para a borboleta, que não é fácil,
não é fácil passar desse estágio. E o que isso se conecta com o nosso cotidiano? O que isso traz para o nosso cotidiano? Narrativas afins que continuamente se reproduzem. A partir de algo que acontece numa metamorfose, essa repetição, ela se reproduz no nosso cotidiano. Mas como isso vai acontecer? Como a tecnologia vai trazer essa reprodução contínua de algo que ocorria lá na Grécia Antiga e por que esse voo tão longe? Por que esse voo em centenas de anos, em, em, em milênios? Por que nós fomos tão longe? Tem um porquê. As tecnologias, elas estão atreladas de linguagens estocásticas. Estas linguagens, elas trazem um conceito que se atrela à inteligência artificial. Se atrela àquilo que muitos hoje já ouviram falar de algoritmo. Já ouviram falar de como o algoritmo influencia na tomada de decisão? E o que o gestor faz a todo momento? Toma decisão baseado em algum tipo de parâmetro, em algum tipo de reprodução, em algum tipo de cenário. Como é importante a gente prever cenários? A gente vai sair no final de semana, a gente quer saber se tem chuva, se vai fazer sol, se na próxima segunda-feira vai ser um dia ensolarado para poder ir para o trabalho, ou no final de semana para poder ir à praia. A gente trabalha com essa previsão de cenários. E essa previsão de cenários, ela está toda pautada num conhecimento de algoritmos, num conhecimento de narrativas que se reproduzem, numa previsibilidade trazida por um conceito que vem desde lá, a ideia trazida pelo modernismo, de previsão de cenários, de previsões e da certeza desse cenário. Mas será que esses cenários são tão certos como previa o modernismo? Será que o contexto pós-moderno que nós temos hoje permite essa previsão de cenários? É algo que a gente precisa construir nessa noite de hoje. Nós vimos aqui no slide anterior que essas linguagens estocásticas, elas trazem a ideia de alvo, de objetivo, de stokos, palavra grega. E esse alvo, quando eu pego um dardo e vou acertar um alvo, quando eu pego uma flecha e vou tentar acertar um alvo, eu posso acertar o alvo ou não. Eu posso acertar exatamente nesse ponto do alvo, nesse ponto central do alvo, ou não. Eu posso errar, inclusive, esse círculo que vocês estão vendo. Eu posso errar esse cenário. Eu posso jogar para fora a minha flecha, o meu dardo. Então, a linguagem de Stokes, essa linguagem do dardo, é exatamente a ideia de acertar o alvo. E quanto mais informação eu tenho do vento, do peso do dardo, do peso da flecha, quanto mais informação eu tenho, mais possibilidade eu tenho para acertar esse alvo. E aí vem a ideia exatamente do algoritmo, porque as linguagens estocásticas, elas se aproximam conceitualmente de uma linguagem probabilística. O algoritmo, inclusive, traz o nome lá da álgebra, traz o nome de acerto, de previsibilidade, esse acerto probabilístico. Qual a probabilidade de acertar o alvo? Qual a certeza que eu tenho de acertar esse alvo?
Então, as linguagens estocásticas e o algoritmo, ele vai trabalhar exatamente com essa lista de tarefas, de como se fosse um receituário, um método. Então, o gestor de hoje, ele precisa entender qual é o cenário que ele está colocado, qual é o cenário que ele está submetido, qual é o cenário que ele vai buscar construir. E nessa construção, é necessário que haja uma convergência de informações que vão subsidiar a tomada de decisão. Então, aqui tem algumas ilustrações, também geradas pela inteligência artificial, que remetem a essa ideia do algoritmo, da previsibilidade. Todas essas imagens foram geradas a partir de provocações da inteligência artificial, para a inteligência artificial. Então, numa tomada de decisão de um médico que está lá fazendo uma cirurgia num paciente, ele precisa seguir um protocolo. Ele precisa usar dessa linguagem estocástica de armazenar, que está armazenada, para poder saber qual a decisão tomar. Ele não pode seguir simplesmente a cada paciente, ele não pode seguir um tipo de procedimento. Ele precisa seguir um procedimento padrão. O bombeiro, que está aqui representado, da mesma maneira. E aí, as outras imagens, eu pedi que fossem geradas imagens de bolsa de valores. Já viram aqueles operadores de bolsa de valores com várias telas, olhando vários cenários, vendo o futuro, tentando prever o futuro de uma ação, tentando prever o futuro de uma empresa para poder saber qual a decisão tomar no presente? Então, todas essas informações, elas estão circulando por aí. Quando a gente se depara com aqueles filmes futuristas que as telas flutuam, sempre há uma busca pelas informações em diferentes fontes para poder chegar a uma tomada de decisão. O que as linguagens que estão sendo apresentadas aqui para vocês nessa noite, essa linguagem estocástica, talvez uma palavra desconhecida para muitos, é exatamente essa busca pelas informações, o saber buscar essas informações, como é lá na literatura de cordel, que você buscava aquilo que ia ler numa sequência e fazer uma leitura a partir daquilo que você soube buscar. A competência que hoje nós precisamos desenvolver é saber buscar os dados para que a gente possa construir o conhecimento a partir das informações que são geradas, e eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês algo que é feito pela inteligência artificial, mas que precisa ter o componente humano para que possa validar. E por que essa linguagem está sendo apresentada para vocês hoje como algo, uma busca de competências que vocês precisam desenvolver, todos nós. Aqui nós temos uma linha, na verdade duas linhas, para poder caber aqui na tela, mas duas linhas começam com essa palavrinha também um pouquinho desconhecida. O professor hoje, o Márcio hoje, pegou algumas palavras diferentes, mas essa teogonia é a construção mitológica, a construção dos deuses, e como os deuses eles se comunicavam, ou como os gregos buscavam a comunicação com os deuses para que trouxessem as informações que eles pretendiam para saber a respeito das guerras, saber a respeito das colheitas e tudo mais. Depois, a humanidade caminha para a filosofia, e aí surge política, direito e toda a construção filosófica, algumas nós vamos falar hoje aqui, rapidamente. Depois, o judaísmo, o cristianismo, ele também institui a lei, traz a lei, traz a forma como a construção das sociedades foram obedientes a essa lei. Mais tarde, na linha de baixo, a informação com a prensa de Gutenberg. Estamos falando aí do século XV, faz tempo. Vamos longe agora. Nossa viagem, nosso avião lá do início da nossa conversa de hoje foi mais distante.
Nossa máquina do tempo, na verdade, foi mais distante. A informação, a imprensa, surgem daí, surgem a partir dessa possibilidade de reproduzir algo. Até que chegamos na ciência, no Big Data, com um importante estudioso, que eu até coloquei aqui, depois vocês podem consultar também, ele está muito atrelado com uma importante faculdade, uma importante universidade brasileira, ranqueada em importantes indicadores, né, de qualidade de conteúdos publicados, o Máximo de Felice. Esse estudioso, ele traz exatamente como que nós hoje construímos a ideia de ciência e de Big Data para que a gente possa obter as informações. Mas como isso? Como essa construção, como a gente buscava as informações? Será que os deuses traziam as informações para a sociedade antiga? A filosofia ocupou esse papel? O judaísmo, o cristianismo ocupa esse papel? A sociedade da informação, a partir da prensa, ocupa esse papel? A ciência, o Big Data? Em certo momento, magia e tecnologia compartilham da mesma raiz. Magia, algo que era mítico, e tecnologia estão, então, compartilhando da mesma raiz para produzir a previsibilidade ou produzir algo que eu queira saber de um cenário futuro. De certa forma, aqui dentro de uma raiz de filosofia, tá? De certa forma, substituímos Deus por um mundo informacional. Claro que não quero entrar em questões de religiões aqui, tá? Mas, de certa forma, substituímos Deus por um mundo informacional e buscamos as nossas respostas nos oráculos. Então, trazendo lá da teogonia, as leis, a organização matemática, até a ciência. Sobretudo, há uma intenção desses oráculos, e esse oráculo podemos entender como a origem da inteligência artificial, para daqui a pouco amarrar esse conceito com as competências que nós devemos ter hoje, devemos construir, devemos elaborar. Essa competência, ela traz uma raiz histórica em 3 momentos da nossa história da sociedade, da nossa sociedade. Primeiro, o advento da filosofia com o desprivilégio em razão de uma maneira racional de pensar, mas que tinha lacunas. Tinha, mesmo com todo o conceito da mitologia, tinha lacunas, obscuridades, e o uso da razão e a reprodutibilidade começa, então, a tomar cena. O advento da filosofia traz para a gente, nós precisamos entender que isso faz parte de uma construção para todos nós, gestores. Nós buscamos a razão, nós buscamos a reprodução, a reprodutibilidade. Nós buscamos encontrar algo que possa ser reproduzido. E aí, então, a partir do surgimento da ciência moderna, Galileu, Descartes, há uma teorização, o método científico, cartesiano, metafísica. As sensações, elas nos enganam. Então, afastar as obscuridades tem sido uma busca quando a gente precisa prever um cenário. Então, isso foi a busca durante séculos. O iluminismo traz toda essa ideia de que nós devemos afastar as obscuridades para prever cenários. Afastar, de certa forma, as sensações que nos enganam. Claro que depois, hoje em dia, isso tem mudado bastante, porque a gente começa, então, a introduzir a questão do humano
intuição, em diversos aspectos que falaremos mais tarde. E, por último, a emergência da razão capitalista, a emergência do cálculo, desde a administração científica, que é, de certa maneira, a forma como a administração se apresenta como ciência. Aí o método, então, busca, e agora vai mudar aí para vocês essa barra rosa que vocês estão vendo aí na base da tela. Com todos esses três movimentos, negamos as subjetividades. Nós fomos retirando o indivíduo da tomada, retirando a subjetividade, retirando a presença dessa subjetividade e confiando na técnica, na informação. Nada contra isso, nada contra a confiar na técnica, na informação, mas precisamos observar isso com bastante cautela e vamos falar disso daqui a pouco. Privilégio do ordinário, das regularidades, por extensão do cálculo e do previsível. A certeza é perseguida, o previsível é perseguido. E no terceiro movimento, nossos modos de construção e de ensino nos levaram a um comportamento algoritmo. Leiam isso junto. Nossos modos de construção e de ensino nos levaram a um comportamento algoritmo. Construção de quê? Nossa tomada de decisão nos levou a um comportamento algoritmo. Vamos lá, vamos caminhando. Lembram dele? Lembram do Ovídio? Que trouxe para a gente a ideia das narrativas que continuamente se reproduzem. Ele traz, em seu livro, tudo na natureza está vivo. Que tudo pode ser alterado, metamorfoseado, e que o espírito e a matéria podem atuar um sobre o outro. E aí traz, então, a ideia de Pigmalião. Traz a ideia de uma estátua, mulher, que mais tarde virou também uma peça de teatro importante, famosa. Mas a ideia de uma mulher de uma perfeição absoluta, que o Criador se apaixona por essa mulher, se apaixona por essa estátua e quer dar vida para essa estátua. Mas por que então que o oráculo, Pigmalião, essa estátua estão representados aqui? Nós buscamos nos oráculos, e eu já vou fazer a conexão necessária para que a gente perceba que os oráculos estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. Os oráculos têm a ideia de uma resposta, de um conselho, a ideia da adivinhação, da autópsia, ver por si mesmo, ver os sinais do corpo. Ou seja, é o indivíduo buscando as respostas em algo que ele confia, em algo que ele entrega essa busca repetidamente. E essas metamorfoses, esses oráculos, eles vêm lá daquele nosso primeiro voo, vêm lá dessa cosmologia grega, dessa construção que temos aqui no nosso Ocidente. Quando a gente vai para outras culturas orientais, muda bastante coisa. Mas aqui no Ocidente, o ver por si mesmo não significa exatidão e não significa desde lá o princípio dos oráculos divinatórios, daqueles que os gregos buscavam exatamente as respostas por meio de pessoas que podiam conversar com os deuses, tinham essa habilidade de conversar com os deuses. E nessa construção desse oráculo, já vamos chegar até alguns que estão bem próximos do nosso cotidiano. O princípio matemático é previsível no princípio. Chegamos ao mecânico, o oráculo mecânico. No oráculo mecânico, a previsão do futuro pela posição dos astros nessa máquina, a máquina de Gotham.
a máquina de previsão do futuro. E aí você começa, então, a ter uma substituição do mítico pela ciência. E aí está, inclusive, um outro oráculo mecânico, que é o turco, que Napoleão Bonaparte perdeu um jogo de xadrez para esta máquina, para este oráculo. E aí tem várias correntes aí de pensamentos que dizem que tinham, por exemplo, que não era exatamente uma máquina, que tinha uma fraude aí, mas, enfim, isso é outra história, é outro contexto. Depois temos um oráculo, estamos já chegando na proximidade do nosso tempo, na nossa atualidade, mas ainda estamos no século passado. Essa imagem que vocês veem, um avião, dentro dessa metáfora que estamos fazendo, dessa viagem do avião, o que foi pedido é uma imagem produzida pela inteligência artificial. Foi pedido que uma foto fosse gerada, uma viagem de avião, com a máquina de Alan Turing. E essa máquina é exatamente o momento, talvez o mais expoente, do oráculo informacional de experiência. A ideia de desvendar, de decodificar, para prever os movimentos dos alemães para tentar vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, a máquina, o experimento, que tem um filme maravilhoso, Jogo da Imitação, é um filme maravilhoso que retrata exatamente essa ideia da previsibilidade, de você prever cenários a partir de um oráculo. Também tem, né, o Garry Kasparov, que é a ideia do Deep Blue, que está aí representado na foto que está à sua esquerda, que fala exatamente da vitória, né, do Deep Blue, da IBM, que derrota um mais expoente, mais vitorioso jogador de xadrez, um enxadrista russo à época. Então, o que temos aqui são momentos de contato da humanidade com esse mecanismo dos oráculos. E chegamos, então, na inteligência simpoética. Bom, simpoese é algo que ocorre e que algo novo que ocorre que não temos total controle de tudo que está por trás. E chegamos, então, em algo que levamos para muito além de uma extensão computacional. A máquina, os primeiros computadores, eles trabalhavam com a inteligência, mas eles não produziam conteúdos que a capacidade humana não era capaz de lidar, de processar. E aí temos momentos, e estamos vendo na foto central, a Alexa, um componente, um dispositivo que está presente em muitas casas ao redor do mundo. Mas esse conceito é um conceito de busca que existe desde há mais de 100 anos, desde 1920, com esse cachorrinho que está aí, o Rádio Ré. Porque o que a Alexa faz, e com o comando que nós fazemos, nós startamos um processo que é uma radiofrequência e que, a partir dessa radiofrequência, todo um aparato de linguagem é iniciado. Então, esse cachorrinho, quando se falava Rex, Rex, ao falar o Rex, a frequência, a onda sonora produzida, que é o mesmo princípio da Alexa, a onda sonora produzida fazia startar o processo, ele se movimentava de acordo com o comando da voz. E o que fazemos com esse oráculo hoje é também produzir a voz, produzir um comando a partir da voz, a partir de uma frequência. E aí toda o LLM, o Large Language Learning, o Deep Learning, tudo isso trabalha a partir de comandos. Mas qual é a busca? A busca de prever cenários. Aí
começando a trabalhar alguns incômodos, porque toda inovação ela produz muitos desafios e algumas interpretações. Digamos que, digamos que eu olhe para todo esse movimento que temos hoje, todo esse aparato tecnológico que temos hoje, toda essa possibilidade que temos hoje, e simplifique, mas simplifique de tal maneira que eu vá retirando algumas percepções humanas desse processo, a tal ponto de eu não conseguir perceber alguns erros, perceber algumas questões que precisam ser muito, muito observadas. Então, eu queira, digamos que eu queira fazer um discurso sobre a Amazônia, desmatamento na Amazônia, na próxima reunião do Fórum Econômico Mundial. E aí, eu, simplificando a tecnologia, acreditando que a tecnologia vai me dar resposta para tudo, digamos que eu queira pedir para a inteligência artificial trazer um texto de abertura para a minha palestra. E eu fiz essa provocação para a inteligência artificial para mostrar para vocês que o conteúdo vem. O conteúdo ele é apresentado, como vocês podem ler aqui. Eu não mudei nada. Eu não mudei uma vírgula do que está aqui sendo exibido para vocês. Era uma tarde, então capturou certamente a, a hora que eu estava dando esse comando e veio então um texto que está aí apresentado na tela para vocês. Boa noite a todos. Meu nome é, passo para eu colocar meu nome e sou, para o que eu me apresente, como eu me apresentei aqui no início, como a professora Ana Shirley me apresentou no início. Estou aqui hoje para falar sobre um dos problemas ambientais mais urgentes do nosso tempo, o desmatamento na Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical do mundo, com uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, e começa, então, a desenvolver uma problemática daquilo que eu solicitei e para onde eu solicitei. Aí você pensa, maravilha, maravilha, está tudo aqui, só preciso disso, não preciso de mais nada. Opa, espera aí, aqui eu tenho, talvez, uma ajuda, mas especialistas, certamente, olharão para esse texto e vão buscar exatamente e vão encontrar que ele não se trata de um texto novo. Ele foi gerado de forma nova, mas ele traz tudo o que foi buscado e já produzido por nós, humanos, que fomos até a localidade, alguém levantou os dados, alguém interpretou os dados, alguém foi lá na localidade, alguém viu uma tribo indígena, alguém esteve lá, fez um estudo naquela localidade, alguém mediu os gráficos, comparou os gráficos. É aí, é nesse ponto que nós temos a importância e a competência que nós precisamos saber desenvolver. Porque o texto que foi criado, ele é um texto, palavrinha que nós já vimos hoje, um texto estocástico. Ele é um texto que está estocado. Ele é um texto que a inteligência artificial foi lá, buscou, compilou esse texto e produziu algo que é apresentado como novo, mas o que tem aqui é produção proveniente de outros autores. Caminhando vidro para que todos possam se ver, que haja uma interação entre os setores, é a baia com uma parede menor para que todos os setores possam trabalhar de forma coordenada.
é o relógio de ponto que tinha no passado. Todos estes elementos são os artefatos. Mas acontece que hoje nós estamos dando voz a estes artefatos não humanos. Eles se comunicam o tempo todo com a gente. E ao se comunicar com cada um de nós, eles também se comunicam com todos os algoritmos, com todas as inteligências artificiais que estão por aí. Inteligência artificial para gerar texto, inteligência artificial para gerar foto, inteligência artificial para internet das coisas, para tudo, para sensores e para tudo. Então, nós estamos dando voz a esses componentes. Isso é estudado há bastante tempo. O Bruno Latour, que era um pesquisador, ele faleceu em 2021, mas ele estudava bastante essa ação dos componentes não humanos. Então, é a ação que nós temos hoje com as câmeras. É a ação que nós temos hoje com tudo aquilo que está ao nosso redor. A linguagem simpoética ainda está na fase estocaica. Está na fase da estocagem. E ao estar na fase estocaica, nós temos exatamente o poder de dominar essa fase, de dominar esse movimento. Nós temos exatamente a chance de todos nós, gestores, administradores, de todas as profissões, nós temos a chance, sim, de utilizar todo esse aparato tecnológico que está aí presente em nosso benefício. Com sensibilidade, estética, harmonia. Essa sensibilidade é algo que vai se perdendo, foi se perdendo. Nós vimos isso. Nós vimos essa sensibilidade ir acabando. Por quê? Porque nós fomos dando mais chance, impacto para aquilo que era previsível. Não, é previsível, então é previsível. Então, a sensibilidade deixa para um segundo plano. Nós fomos perdendo a estética, nem observamos mais a estética dos ambientes. Nós estamos tão imersos na tecnologia que nem percebemos mais a estética dos ambientes. Então, as imersões dentro de uma estética organizacional, de uma estética que é trabalhada dentro de um ambiente de interação tecnológica, ela está se perdendo e perdendo um componente humano da coisa. Estamos perdendo a harmonia. O compartilhamento, a convergência, a administração do tempo são O professor ficou sem som. Congelou a imagem. Oi? Voltou? Voltou, professor, voltou. Ah, tá. Tá ótimo. Então, eu estava falando do compartilhamento, da convergência, da administração do tempo, porque estamos imersos em algo que nos toma esse tempo, uma convergência bastante exagerada, mas precisamos olhar com um certo estranhamento dessa tecnologia, que é esse terceiro bloco que está aí à direita de vocês. Nós temos que ter um estranhamento da tecnologia e uma proximidade da tecnologia. Mas como isso? Qual é a habilidade que nós precisamos desenvolver para isso? O estranhamento ele é necessário, exatamente para que a gente deixe aflorar a sensibilidade, a estética e a harmonia, a retomada disso. A proximidade da tecnologia, ela é também necessária. Agora, necessária por quê? Porque nós precisamos olhar para todas as tecnologias disponíveis
tecnologias informacionais que temos e saber lidar com essas tecnologias ao nosso benefício. E aí tem três palavrinhas que a gente toma emprestado lá da biologia: mutualismo, comensalismo, parasitismo, e nós vimos isso lá nas aulas de biologia, lá do ginásio, eu fiz, né, lá do meu ginásio. Mutualismo, comensalismo, parasitismo, o que é isso? Bom, fica uma reflexão aqui, porque nós vivemos estes contextos. Deixa eu passar aqui a tela, que não está passando. Passou? Não. Sim? Ah, tá. Nós vivemos esse mutualismo, comensalismo, parasitismo, que é exatamente a gente. Como é que a gente está interagindo com essa tecnologia? Reflitam. Como que nós estamos interagindo com essa metodologia? De forma, de forma harmônica, cada qual se beneficiando, porque a inteligência artificial ela se beneficia de nós e nós podemos nos beneficiar dela. Isso seria algo próximo de um mutualismo, ou nós estamos sendo parasitados por essa tecnologia? E aí tem essa representação desse personagem, o Temil, que é um coadjuvante. Quase ninguém lembra dos coadjuvantes, mas ele teve um papel importante para mostrar, nessa foto que está aí no final, teve um papel importante para mostrar de uma forma ficcional, de uma forma fictícia. Nós temos aqui a importância de um personagem que mostra como que a inteligência artificial, a máquina, poderia dominar o humano. E aí todo mundo lembra do personagem principal do Exterminador do Futuro. São dois personagens que trabalharam juntos. E a gente está olhando esse movimento. Como é que a gente está interagindo com esse movimento? Qual é o tempo que eu uso o meu telefone? Qual é o tempo que eu uso a minha internet? E para quê? Qual é o propósito que eu tenho de uso? Qual é o tempo que eu dedico a cada ação e para quê? E aí vamos fazer algumas viagens aqui. E a viagem ela se conecta com a ciência da administração. Tem uma maquininha do tempo aqui. Para quem é aí da mesma geração que o Márcio aqui, vai talvez encontrar uma resposta numa máquina do tempo um pouco mais próxima aí do nosso imaginário, que é o DeLorean lá do De Volta para o Futuro. E aí na nossa maquininha do tempo a gente vai lá para aproximados 1904. Aproximado, tá? 1904, quando começa uma coisa chamada de administração científica, administração como ciência, competências, a competência que o braço era capaz de desenvolver, a competência que o braço era capaz de desempenhar para a produção de peças. Depois, a nossa maquininha vai lá para 1922, e aí foi falado em palestras anteriores aqui sobre modernismo, sobre a previsibilidade do modernismo, da teoria burocrática. Aparece um tanque ali para trazer a ideia da guerra e como que a Primeira Guerra Mundial, traz então essa conexão dessa previsibilidade ou do não previsível. E a guerra traz então um componente não previsível, um componente diferente, algo inusitado, nunca antes vivido, né, da forma como foi, na magnitude que foi. Depois, 1934, também aproximados da Escola das Relações Humanas. E aí, pouco tempo depois, já aparece, em 1955, aparece lá a teoria neoclássica, com uma nova guerra acontecendo. Aparecem mais alguns elementos aí, em amarelo aparece o que foi bastante falado na palestra de segunda-feira, dos baby boomers. Estão aparecendo lá na teoria neoclássica, com uma teoria matemática também, que estava ali próximo, com a ideia da previsão. Logo após a guerra,
há um avanço significativo de previsibilidade a partir de uma teoria matemática, de uma teoria neoclássica que tenta reinventar aquilo que era trazido de previsão de tempo, de movimento, lá da administração científica. Surge aí também os primeiros computadores. Falamos do Alan Turing. Surgem os primeiros computadores, eles se aprimoram e começam, então, a desencadear uma necessidade de ampliação de previsões do cenário. Começa, então, a mudar toda a história da humanidade a partir de algumas novas metodologias, alguns novos produtos, algumas novas invenções. Tá? E aí toda a parte química, da indústria de biotecnologia que veio depois, para formatar, para criar tudo que nós hoje experimentamos num outro contexto histórico. Depois, teoria comportamental, lá em 1966, aí o indivíduo já, né, impactado pelos movimentos do pós-guerra, como que as pessoas estavam lidando, então, com a ideia de vida. Como, então, aparece um componente do comportamento humano, de estudar o comportamento humano, de estudar o impacto das tecnologias no comportamento humano e como que esse ser humano podia, então, ter as suas experiências aprimoradas a partir do comportamento, do behaviorismo, de coisas que foram surgindo após guerra, após a Segunda Guerra. A coisa caminhava bem na nossa história lá de 1973, a coisa caminhava bem, e aí vem, então, uma crise, uma grande crise. E a crise ela traz esse componente de mudança associada a ela. E o componente de mudança foi o surgimento de uma ideia de contingência. Opa, aquilo que a gente acreditava que era inesgotável, acaba. Aquilo que a gente acreditava ter como certeza, acaba. E então começa a aparecer, é claro, de forma bastante aqui representada como um gráfico, né, aqui muito ao nível de esquema, mas começa então a aparecer a ideia do pós-modernismo. Opa, peraí, o modernismo não deu solução para tudo. Na verdade, muita coisa ficou de fora, muita coisa começa então a ser questionado. Então, a partir da teoria da contingência, aí surge mais um box amarelo, aí começam a surge uma nova geração. Essa nova geração, então, ela traz essa ideia da contingência, traz essa ideia de algo que não deu certo lá no modernismo e que agora precisa ser reformulado, reinventado, e todos os procedimentos. Eu esqueci uma data importante, esse menininho que está aí, de 1972, voltando aqui um aninho, surgia, então, esse professor, que aqui eu acho que a minha família acreditava que eu ia ser o futuro cantor do Guns N' Roses, mas não deu, meu cabelo comprido aí. Fica aí a dica, 1972, um ano importante, claro, pura brincadeira aqui, pura, pura ilustração aqui de uma data importante para esse professor que fala aqui com vocês nesse momento. Voltando na nossa história, voltando na nossa máquina do tempo, surgem, então, alguns pontos que se conectam com aquilo que nós temos hoje de construção de competência. A teoria da contingência, ela abre espaço para duas outras teorias, uma teoria crítica e uma teoria pós-modernista, que mais tarde também desencadeia uma teoria da complexidade. Complexidade por quê? É só a gente olhar da janela, é só a gente olhar para os portais de comunicação, para os portais de notícias, e nós vamos perceber que aquele mundo previsível
não é previsível. Que o princípio matemático tem uma série de lacunas e que não necessariamente o princípio vai desencadear o mesmo fim. 2 e 2 começam a não representar a certeza de que 2 mais 2 é igual a 4. Começam a ter uma série de interferentes, de variáveis. E essas variáveis, elas vão progredindo a partir da inserção da internet no nosso cotidiano. E aí outras gerações vão aparecendo e lidando com estes mecanismos da internet cada vez mais diferenciados, cada vez mais aprofundados, mais imersos, mais orgânicos. E aí começamos a ter, então, níveis da internet que chega até a internet 4.0, a internet do engajamento, a internet das redes sociais, a internet do metaverso, a internet da imersão. Nós estamos imersos, nós estamos conectados, nós estamos continuamente conectados, e é óbvio que isso faz uma série de impactos, traz uma série de impactos no nosso cotidiano. Então, a internet do 1.0 até o 4.0, com essa projeção para uma barreira que não é exatamente uma barreira, é, não é uma barreira física, pelo contrário, é uma imersão que, ora, nós estamos no metaverso, ora, nós estamos fora do metaverso, ora, nós estamos sendo representados por meio de nossos avatares, e ora, nós estamos com a presencialidade física, ora, estamos com a presencialidade digital. Tudo isso desencadeia em nós, seres humanos, um comportamento de constante vigilância, de absoluta permanência nesses dois universos, que é que podemos chamar de dois universos, porque é o universo físico e o universo digital. Então, o estranhamento da tecnologia é necessário, assim como a convergência para essa tecnologia também o é. Colocando alguns outros elementos que também foram trabalhados aqui, a gente começa, então, a perceber a conexão com a indústria 1.0, com a indústria 2.0, com a indústria 3.0, com a 4.0, que já traz aspectos de sustentabilidade, a 3.0 de logística, e tudo isso no meio desse grande infográfico que está aqui, buscando trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos entender como construção desse cotidiano. Eu termino aqui a minha fala trazendo para vocês a ideia desse novo lidar, que não é tão novo assim, para quem é da minha geração, que migramos para uma inteligência artificial, que migramos para algo que está próximo de uma convergência total de saberes, de lidar com essa tecnologia. Eu trago para vocês uma ideia de esperança, porque no momento que nós olhamos para essa tecnologia e percebemos como essa tecnologia ela é capaz de alavancar nossos trabalhos, de assegurar a empregabilidade, quando muitos dizem que é o contrário que acontece. Mas por que eu tenho a esperança de que não é esse caminho que nós vamos trilhar? Da perda dos empregos, da perda das ocupações humanas. Porque nós começamos a entender que esta inteligência artificial, essa linguagem, essa competência que nós desenvolvemos, ela é fruto da interação.
ela é fruto de movimentos como esse que estamos aqui. Movimentos que trazemos para cá, para espaços colaborativos, para espaços de trabalho, onde nós podemos usar, sim, a plataforma, usar, sim, a tecnologia para aproximar. Usar aquilo que antes era o texto frio de um e-mail, usar a tecnologia para poder olhar para quem está distante, para quem está a quilômetros de distância, em outro país, em outro momento. Então, nós conseguimos, a partir desse aparato todo que nós temos à nossa disposição, nós precisamos saber olhar qual a tecnologia que nós vamos trazer para o nosso desenvolver, para o nosso cotidiano. Não dá para a gente olhar para todas de forma absolutamente impensada. Nós temos que olhar para cada uma das tecnologias que estão presentes para todos nós de forma pontual. Saber o que nós vamos trazer daquela tecnologia, o que nós vamos trazer de um determinado aplicativo, o que nós vamos trazer de um determinado software que sempre esteve presente e como ele evoluiu. É saber que um texto pode ser, hoje, lido pela inteligência artificial para permitir a inclusão. Saber que um texto pode ser introduzido por meio da inteligência artificial para também permitir a inclusão. Que ele pode ser autocorrigido, que sensores podem ajudar a controlar tráfego, para controlar coisas que antes o ser humano ia demorar muito tempo para fazer. Ah, mas isso vai substituir? Não, vai mudar. E a nossa habilidade de mudança é o que nós precisamos aflorar. A nossa capacidade de observar o que estamos vivenciando dia após dia é que vai fazer a grande diferença nesse saber lidar com a tecnologia. Então, fica aqui a possibilidade das conexões nessa minha tela final. A possibilidade da conexão a partir de uma rede do LinkedIn, que tem sido ultimamente uma rede de bastante interação entre pessoas que buscam conteúdo, pessoas que buscam conteúdos tecnológicos, pessoas que se conectam e trocam de emprego, mudam de emprego, conseguem emprego. Ficam outras conexões aqui também, que são habilidades que vocês, alunos, vocês que estão assistindo essa palestra, precisam produzir também, precisam ter, que são as habilidades de conexões por meio das redes sociais. Então, tem 3 possibilidades de conexões que nós podemos fazer, dentre as outras que vocês também têm acesso, como os conteúdos, né, de portais, como o portal da Uniler, do CRA, do Rio de Janeiro, e tantas outras fontes onde vocês podem encontrar bons conteúdos. Temos 1 milhão de coisas disponíveis na internet. A capacidade que nós precisamos desenvolver é o que vamos trazer para a nossa leitura, o que vamos trazer para o nosso aprendizado. Eu muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra para que possa responder aqui perguntas que tenham sido feitas. Devolvo a palavra com a minha retomada do agradecimento inicial para esse momento importante aqui dessa semana de administração, professora Ana Shirley. Meu muito obrigado. Estou aqui à disposição de todos e da sua mediação. Nós que agradecemos, professor, por essa viagem que você conduziu e que nos trouxe até hoje, né? Sob o signo do pós-moderno e retomando aquilo que nós tivemos como proposta ao longo da Semana da Administração.
Nós temos desafios e temos oportunidades. E você apresentou essa questão, né, da necessidade da evolução, passo a passo, que todo homem pratica, e certamente na área da produção das competências não seria diferente, não é? Os nossos estudantes fizeram muitas considerações e justamente Bom, agora, professor, eu passo a você alguns questionamentos e algumas afirmativas que são de grande valor e que precisam ser apontadas, né? O Leonel Matos, ele diz o seguinte, que ele leu esta semana que um garoto que perseguia um diagnóstico para a cura da doença que ele tinha, visitou mais de 17 médicos, não conseguiu ter o diagnóstico e tratamento, e a inteligência artificial, com todas as informações que tinha de exames, de pareceres, apresentou o diagnóstico e o rapaz já está em tratamento. Então, é o uso da tecnologia no aspecto da saúde, né, do bem-estar humano, e que você tão bem apresentou aí, né, mostrando que nós precisamos ter a esperança de que o resultado seja sempre positivo e não negativo. E aí nós temos uma pergunta da Júlia Souza. Ela diz o seguinte: como funciona a inteligência artificial? Ela é confiável? muito boa a sua pergunta, Júlia, né? Júlia, É, a a Júlia Júlia fez a Souza. pergunta. Muito boa a sua pergunta, Júlia. Para esse exemplo que a professora Ana Chile acabou de nos dar, ela foi extremamente confiável. Ela permitiu construir caminhos a partir de uma base de busca estocástica. Ela foi até os estoques de informação, certamente artigos científicos, médicos e dados que ela coletou, que permitiram, esses dados coletados permitiram que um profissional ou uma junta médica pudesse, a partir de uma profundidade de análises que foi inicialmente feita pela inteligência artificial, esse componente humano, esse elo é muito importante. Esse componente humano, essa junta médica, certamente se valeu de toda essa construção trazida pela inteligência artificial para poder tomar a decisão. Então, a inteligência artificial, ela busca conteúdo no estágio que ela se encontra hoje, tá, Júlia? Não sei o porvir, mas no estágio que a inteligência artificial hoje se encontra, ela é capaz de buscar numa capacidade absurda, uma capacidade que não é uma capacidade humana, tá? Porque nós perdemos isso lá na década de 50 do século passado. Não é uma capacidade humana de busca da informação, tá? É algo que a inteligência artificial faz numa profundidade imensa para poder gerar os dados que alguém vai analisar. Então, ela é confiável, vírgula, com ressalvas, né? A ressalva que o componente humano, o humano vai conseguir ter a competência, a habilidade aprendida de poder interpretar. Perfeito, professor. Agora uma pergunta do Augusto, que é um estudante do curso de administração, que sempre prestigia os nossos eventos, né? E sempre faz as suas perguntas. Ele diz o seguinte: existe a possibilidade da administração, enquanto ciência, de estar lado a lado da tecnologia ao longo do tempo e para o futuro? Travou para mim. Está lado a lado, estar lado a Está lado, lado existe a a, possibilidade está da lado a administração. lado da tecnologia para o futuro? Eu, eu quero crer que sim,
muito, eu quero crer muito nisso, porque eu vejo a administração, a gestão, como uma baila entre a arte e a ciência. E esse componente humano que nós buscamos, que nós nos formamos, que nós temos nesse nosso conteúdo formativo, os alunos de gestão, os alunos que se envolvem com as práticas administrativas, percebem já esse caminhar que a administração tem, que é a possibilidade de usar a tecnologia, sim, tecnologia embarcada, tecnologia de forma colocada nos processos de forma bastante massiva, mas que é algo que nós estamos construindo nos últimos anos, algo que o componente humano consegue trabalhar, consegue perceber e consegue tomar decisões pautadas em, 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 em sensações, sim, algo que a intuição traz, algo que já se começa a trabalhar com alguns conceitos atuais da administração, de que nós passamos pela indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e já há rumores de uma indústria após essa, que leva exatamente esse componente humano em questão. Existe algo que nós precisamos, e talvez a inteligência artificial seja o grande elo para que isso aconteça, o grande desafio para que isso aconteça, não é uma luta de torcida. Nós precisamos olhar para a inteligência artificial como algo que irá aprimorar a nossa capacidade humana de tomar decisão. Perfeito, Então, eu sou muito professor. esperançoso com isso. Eu também, professor. A Terezinha Fátima, ela faz uma consideração que eu considerei muito interessante. Ela diz o seguinte: que essa conexão que você construiu com o Pigmalião permite relacionar a criação dos avatares e dos personagens digitais e de jogos que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E aí ela diz o seguinte: esses personagens serão aperfeiçoados ao longo do tempo? O que você pensa, professor? Eu penso que sim, tá? Pigmalião é uma representação feminina, é uma estátua que, ao ser esculpida, alcançou uma beleza tão extraordinária que o seu criador buscou, se apaixonou e quis casar com ela. Ao mesmo tempo, né, na mitologia grega, uma divindade vem então para dar a chance para que esse avatar, nesse olhar interessantemente trazido pela Terezinha, nessa construção de um avatar, quantos gamers não vivem quase que um romance muito próximo, né? No sentido de romance muito próximo com os seus avatares, né? Então, é algo que essa construção histórica lá da Grécia, ela hoje se apresenta quase que como uma transposição temporal. O Harry Potter trabalha muito isso, né? Harry Potter traz muito a ideia do que está lá na mitologia de uma forma contemporânea. Então, os avatares são, sim, uma expressão da beleza, a expressão daquilo que eu quero ser. O ponto-chave está exatamente aí, e fica aqui a importância desse nosso momento. O ponto-chave está o que eu levo para o meu avatar? Eu levo a minha persona para o meu avatar? O que o meu avatar expressa? Ele está expressando o quê? Porque não existe aquilo que a minha geração acreditava ter,
que era o mundo da internet, o mundo lá da internet e o mundo real. Tudo se misturou e cada vez mais estará mais misturado nos metaversos. Então, somos a nossa expressão lá nos avatares, a nossa persona no avatar. Não existe mais uma barreira. Então, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos levando, inclusive, para os filtros dos avatares, porque tem uma hora que nós nos chocamos com a realidade. E para gerações mais novas, isso é desafiador, porque aquilo que eu levo para o avatar, eu preciso entender que aquilo que está no avatar precisa estar também no meu cotidiano presencial físico e presencial digital. Então, teremos sim um aprimoramento desses avatares, teremos sim um movimento de aperfeiçoamento desses avatares, e eu espero, e nosso espaço aqui é um espaço para isso, que a gente contribua para que os jovens, quando eu falo jovens, os jovens, todos nós que estamos imersos nesse novo cenário, porque todos nós estamos imersos nessa seara, nós temos o dever de criar avatares que são que exercem a perfeição humana, com todas as suas imperfeições. Perfeito, professor. O Alexandre Marcelo, ele faz uma observação que envolve os avatares, né? Dá a impressão que a evolução das perguntas acompanha o nosso raciocínio, e é É verdadeiro, maravilhoso. né? É. Ele disse o seguinte, que soube que no futuro, já próximo, serão os avatares dos funcionários que participarão das reuniões. Como você acha que isso vai ocorrer em termos do mercado de trabalho? Uau! Bom, eu gostaria de avançar uns 5, 10 anos para poder responder essa pergunta com mais certeza. Nós temos hoje um esboço disso. Nós estamos alinhavando esse futuro. E vivemos isso por conta de uma grande crise, né? Uma pandemia, um movimento mundial que nos colocou, né, de uma forma bastante inusitada, todos de uma forma imediata, né, nesse cenário que nós nos encontramos aqui. Estamos utilizando uma plataforma e o importante destacar aqui, e aí eu vou caminhar na minha resposta para o Alexandre, é importante destacar aqui que nós caminhamos para estamos numa plataforma, mas com uma presencialidade digital. Nós estamos presentes aqui. Esse é o grande desafio. Poderíamos estar aqui utilizando um avatar? Sim, mas até conectando com a pergunta anterior, esse meu avatar, é claro que eu ia dar um tratamentozinho ali na ruguinha, né? De repente, né? Fazer algo diferente no meu avatar, colocar algum filtro, é claro, brincadeira, mas o meu avatar estaria representando a minha persona. O meu avatar estaria sendo o Márcio. Então, eu poderia estar participando aqui, todos nós poderíamos estar aqui com avatares, participando com os nossos avatares? Poderíamos. Poderíamos e devemos chegar nesse ponto, porque já temos tecnologia para isso, devemos chegar ao ponto de estarmos em espaços físicos com os nossos avatares projetados com hologramas. Podemos chegar a isso. Podemos ter, sim, já existe tecnologia também para isso, com sensações que são sensações dos nossos sentidos. Isso entra por uma categoria estética
que é, nós, por meio dessa tela, que ela é bidimensional, nós perdemos alguns comandos dos nossos sentidos. Mas isso hoje, neste momento, nós temos este mecanismo. Mas tecnologia e possibilidades para que a gente possa exercer todos os sentidos humanos, inclusive o do juízo estético, que dizem, né, os estudiosos, que é um sexto sentido humano, que é a convergência de todos os sentidos, audição, visão, olfato, tudo isso a gente vai levar para uma reunião, respondendo agora objetivamente a pergunta do Alexandre, levaremos para uma reunião digital presencial. Muda um pouquinho o conceito, mas estaremos, muito provavelmente, tecnologia já temos, tá? Nós só precisamos, Alexandre, escalabilizar essa tecnologia. Que significa o quê? Para nós, aqui da gestão, né? Significa a gente transformar isso numa escala que seja viável economicamente e permitido por todas as tecnologias e para todos, porque nós não podemos deixar de considerar que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é inclusiva, ela também pode ser segregatória. Ela também pode segregar muita gente. Não é todo mundo que tem um Wi-Fi, não é todo mundo que tem um bom sinal, então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente projeta, é escalabilizar e viabilizar. Professor Márcio, obrigada. E eu desejo agora apresentar duas falas que foram, na verdade, citadas, né, ao longo do chat, e considero de muita relevância. A Terezinha nos diz que a tecnologia ela permite uma nova forma de enxergar o mercado de trabalho, mas ela diz que é muito importante que não falte a ética, a empatia, a harmonia e o respeito. Então, essa fala da Terezinha eu considero muito importante, né? Porque as questões da tecnologia precisam perpassar por esses conceitos humanos, não é mesmo, professor? Sim, sim, precisa. E é o componente que foi trazido em algumas telas. Nós precisamos encarar essa tecnologia, encarar mesmo a tecnologia, entender que ela faz parte do nosso cotidiano, mas não podemos fazer isso de uma forma absolutamente olhando apenas pelos nossos olhos, enxergando apenas pelos nossos olhos. Essa tecnologia, como eu disse há pouco, ela pode ser inclusiva, mas ela também pode ser segregatória. Essa tecnologia, ela precisa ser carreada pela empatia, ela precisa carrear a empatia, ela precisa trazer a empatia. E, ao trazer a empatia, nós não podemos nos render à ideia do produzir e do produtivismo. Nós não podemos simplesmente entender que o nosso microcosmos, com todos as nossas possibilidades, nos permitem lidar com a tecnologia de uma maneira, mas isso não é uma realidade para todos. Tem pessoas que têm desafios tecnológicos, tem pessoas que têm desafios de infraestrutura, tem pessoas que têm desafios biológicos que não permitem, por exemplo, que utilize a tecnologia da forma como muitos de nós, estamos utilizando aqui. Então, para muitos, é simples dizer, abre um e-mail e digita algo. Mas e quem tem baixa visão? E quem não enxerga? Será que é assim? Bom, aí vem o componente humano. Existem mecanismos nestas tecnologias que já embarcam possibilidades inclusivas. Então, já embarca você ensinar alguém a abrir um aplicativo e, a partir daquele aplicativo, permitir que aquela pessoa se comunique com o mundo.
a importância está exatamente nesse componente humano. E esse professor, né, a gente sempre se fala, professor, essa pessoa que está aqui, né, falando com vocês, teve essa experiência nessa semana. A experiência de estar em contato com uma pessoa que não enxerga. E a partir desse não enxergar, fazer esta pessoa entender que existe um comando em um aplicativo que é capaz de permitir que ela fale para o computador e o computador digite a partir da voz, do reconhecimento da voz desta pessoa. Ela não viu, mas eu vi o sorriso que ela teve ao perceber, após a minha leitura, após a fala e após a leitura do que ela deu como comando e que foi digitado pelo computador, com inteligência artificial, corrigindo já a gramática, corrigindo a escrita, corrigindo palavras que foram colocadas, né, na fala, mas que ali ela era capaz de produzir um texto. Imagina o que é isso como inclusão, como empatia para uma pessoa que não enxerga. Então, é esse o componente humano que eu quero destacar aqui para vocês, destacar aqui para todos, né, que nos ouvem nesse momento e que depois estarão nos ouvindo. O componente humano está no olhar, está no perceber. É isso que faz uma associação harmoniosa, uma simbiose que é importante para que a gente tenha um futuro que seja mais inclusivo, que seja mais promissor para todos, não para alguns, para todos. Obrigada, professor. E com isso chegamos à última pergunta, que é do Alexandre. Ele diz o seguinte: professor, o que muda com a tecnologia 5.0? O que muda com a tecnologia 5.0 é o espírito, é algo que, numa oficina que tivemos a oportunidade de fazer, falamos bastante, é uma oficina interna que fizemos, e falamos bastante sobre a alma, sobre a possibilidade que nós temos de expressar a nossa alma. Nós sorrimos com o olhar, e dizem que os olhos são a janela da alma, né? Nós sorrimos com o olhar. Nós somos capazes de entender, mesmo por telas, que o outro está triste. Nós somos capazes, e a inteligência artificial também é capaz de fazer isso. Percebam a inclusão. A inteligência artificial é capaz de ler uma foto e dizer para alguém que não enxerga, por exemplo, que aquela foto representa uma pessoa que está triste. Isso é inclusivo. Então, a tecnologia 5.0, ela traz uma retomada perdida pelo método cartesiano, pela ideia, né, de toda a construção da nossa sociedade que desencadeou no modernismo e que começou a ser bastante debatida com os movimentos pós-modernos. É algo que eu preciso perceber que existe um tecido social, existem tecidos sociais que estão presentes na nossa rede nos nossos espaços, nas nossas organizações, nas nossas comunidades. Não basta só olhar para o extramuros das organizações, como a teoria dos sistemas pensou lá atrás. A teoria dos sistemas olhou, vamos olhar, existe algo do lado de fora das organizações. Parece um absurdo a gente pensar isso hoje, né? Mas, claro, é óbvio que existe algo lá fora. É óbvio hoje. Mas não basta só olhar para fora. Eu preciso trazer o de fora para dentro, levar o de dentro para fora
num mecanismo de simbiose mesmo. E a gente só faz isso com o espírito, com alma, com saberes. E os saberes, eles não são só os saberes formativos, são os saberes das comunidades. É o saber do pescador, é o saber da rendeira, é o saber. Quando uma indústria, uma agroindústria, enxerga a comunidade que ela interage com o espírito, ela age diferente com essa comunidade, como uma extração de alguma matéria-prima de uma floresta olha com espírito para aquela localidade, também é algo que acontece, que é diferente de apenas ir lá, obter o recurso e produzir. Vai além do discurso, vai para a prática, e vai para a prática com o componente humano que é necessário. Eu insisto em dizer que eu sou esperançoso com isso, porque quando a gente traz o coração, né? Quando a gente leva o coração, é igual como quando a gente canta uma música com o coração, a gente sente o corpo vibrando. É ali que a música está se revelando com o espírito, está fazendo uma conexão. É um religar. A gente precisa religar esse componente humano e levar para dentro das organizações. Quando a gente faz isso, o mundo fica melhor. Professor, muito obrigada por sua participação. Eu tenho certeza que os nossos estudantes apreciaram muito tudo aquilo que você nos trouxe hoje, essa viagem, né, que nós tivemos ao longo da história da humanidade e que nos trouxe a tecnologia atual, recente, e com projeção para o futuro, né, que isso é muito importante. Então, agradeço muito a sua participação, e deixo a você agora o momento para se despedir, e ao final eu farei uma breve palavra aos nossos estudantes. Tá ótimo. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente pela sua magnífica mediação, pela forma como você conduz e de uma forma bastante estratégica traz as perguntas que são trazidas, que são levantadas pelos nossos alunos, da forma como isso acontece, vai dando uma harmonia, é uma palavra que foi usada hoje nas telas. Eu agradeço imensamente esse espaço aqui, ofertado, né, pela Faculdade Mineira, pelo CRA, também com essa presença marcante nessa semana tão importante do mês do administrador. Essa carreira, essa profissão que permite a participação de profissionais no cotidiano das organizações para que elas se tornem mais processuais, sim, que é aquilo que a gente busca, né, em termos de métrica, mas que se tornem mais humanas. Eu fico muito feliz com esse espaço, fico Congelou, professor. Me parece que o professor teve algum problema com a internet, então, com isso, nós vamos finalizar a semana da administração. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo todos os temas que nós trouxemos ao longo desta semana e que este evento não para aqui, outros eventos nós traremos, não só para o curso de administração, mas também para a área de gestão de um modo geral. Eu gostaria de agradecer a Unileia por esse espaço, a nossa diretora acadêmica, professora doutora Solange Moura, agradecer a Úrsula Farias, que foi incansável nos auxiliando ao longo desse evento,
E agradeço muitíssimo a todos aqueles que acompanharam conosco todos os dias a nossa semana. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que viram ao longo desta semana. E acreditem, a nossa intenção foi levar da forma mais abrangente conhecimentos, saberes, habilidades, para que vocês tenham uma formação mais completa. Com isso, eu me despeço. Muito obrigada a todos que participaram e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.